Glória a Deus. Espírito Santo, obrigado por essa noite especial. Obrigado pelo teu povo reunido neste lugar e a liberdade que temos de te adorar. Obrigado, Senhor, pela celebração deste final de semana da Páscoa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos inspire. Levante a sua mão. Eu não queria terminar essa noite sem falar com você, sem lhe dar uma palavra, sem lhe dizer algo de Deus, da parte de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo se revele a nós neste lugar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. O nosso Deus é um Deus de memória. Você pode dizer: o nosso Deus é um Deus de memória. Diga comigo: nosso Deus é um Deus de festa. Diga comigo: nosso Deus é um Deus de feriados. Calma que não é isso que você está pensando, não. Êxodo capítulo 12, Êxodo verso 14, verso 26. A Bíblia diz que Deus separou algumas datas, e que essas datas deviam ser comemoradas, que essas datas deviam ser... Deixa eu esperar o pessoal que quer ir embora, aí depois eu prego, melhor, né? Nosso Deus disse que algumas datas deviam ser lembradas, marcadas, que algumas datas deviam ser sempre celebradas. Ele disse que essas datas deviam ficar na memória para que a gente não esquecesse o que Ele fez. Quando Deus diz que nós devíamos marcar um determinado dia, um determinado tempo, Ele diz para nós que essa marca devia ser celebrado um culto para fortalecer a memória. Então, por que Deus marca uma data, uma festa e um feriado? Porque Ele quer que nessa data a história do que foi feito seja contada, para que de forma alguma venha esquecer. Infelizmente nós, na nossa sociedade, tomamos o feriado não como um dia de reflexão, mas como um dia apenas de descanso. A gente tem uma cultura de começa o ano, pega o calendário, deixa eu ver quantos feriados vão ter. Isso aqui, ó, 21 de abril, nem sei o que é, mas aleluia, 21 de abril. Esse 15 de novembro, ó, coisa boa. Mas na verdade todo feriado, toda data comemorativa devia trazer para nós uma luz de algo que foi feito. Quando você tem o 21 de abril, dia do Tiradentes, Confidência Mineira, não vou me arriscar aqui, é professor de história, está por perto, não vou me arriscar, mas a ideia é que você pare neste dia para pensar na nação, na liberdade da nação.
um sentimento cívico, 7 de setembro, 15 de novembro, para que a gente pegue e celebre. 2 de abril, dia da cidade, um dia da comunidade se reunir, celebrar a cidade, falar da cidade, rever a cidade, lembrar a história da cidade. Quando Deus instituiu a Páscoa, Ele disse: eu quero que nesse dia vocês façam um feriado, e nesse feriado eu quero que vocês façam um culto, porque os seus filhos vão perguntar: que culto é esse? Seus filhos vão perguntar: que culto é esse? E vocês vão poder contar a história. Vocês vão poder dizer: o nosso povo era escravo no Egito. Em Êxodo capítulo de número 1, a Bíblia conta que os hebreus se fortaleceram. Diga: os hebreus, o povo de Deus se fortaleceu. Os hebreus, o povo de Deus se fortaleceu. Então Faraó diz assim: eu vou escravizar esse povo, para que o poder desse povo não se levante contra mim. E assim foi por 430 anos, Faraó escravizando toda aquela nação, os colocando debaixo de um jugo, os colocando debaixo de um peso, até que esse povo gemeu, esse povo sofreu, e eles clamaram a Deus, eles lembraram de Deus. Deus então, naqueles tempos, levanta um homem chamado Moisés. Moisés havia sido criado dentro do palácio de Faraó para ser um estadista, um governador, um líder, um homem de governo, de autoridade, de leis, alguém que tivesse a cultura, a sabedoria, a ciência necessária para liderar e implantar uma nação. Ele passa 40 anos na corte do Egito, aprendendo a ser alguém, aprendendo a ser alguém. E muitas vezes, quando a gente acha que é alguém, quando a gente pensa que é alguém, Deus nos coloca numa outra escola, a escola do deserto. Diga comigo: escola do deserto. Nos coloca numa outra escola, e ele que passa 40 anos aprendendo a ser alguém, agora vai entrar numa escola para aprender a ser ninguém. Porque tem vezes na nossa vida que a gente tem que aprender a não ser. Tem vezes que a gente tem que aprender a ser. E tem vezes que a gente tem que aprender a não ser. Encontrar o equilíbrio de um posicionamento e de humildade. Encontrar um equilíbrio de dizer: eu sei quem sou, sei o que posso, mas também sei quem não sou e o que não posso. Moisés se esquece dos seus dias de glória, está no deserto apacentando ovelhas, quando ele tem uma visão. Nessa visão, Deus se apresenta numa chama de fogo, dentro de uma planta, dizendo assim: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você pisa é santo. Aquele era o Monte Sinai, um lugar de reverência, um lugar da presença de Deus. Um Deus que ele não conhecia, mas que o conhecia. Talvez você está aqui querendo conhecer a Deus. Eu quero te dizer, o conhecimento hoje, só você que busca. Porque antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. E por caminhos de cuidado e bênção, ele foi livrando você. Moisés agora deixa o Sinai e volta ao Egito. Lá no Egito desafia Faraó. Desafia Faraó, um homem poderoso, apenas com a sua fé, um cajado nas mãos e uma promessa de Deus. Segura o que Deus te deu. Diga para alguém perto de você, diga: segure o que Deus te deu. Segure o cajado, se é o que você tem. Segure o ministério, se é o que Ele lhe deu. Segure o trabalho, segure a família, segure o que Deus te deu.
Moisés, o que você tem? Deus, o que eu já tive muito, mas o que eu tenho agora é só um cajado. Pois é, segura o que você tem, vai firme no que você tem. Segura e vai. Com esse cajado você assistiu a novela já, e o filme também. Ele faz maravilhas, obras extraordinárias, mas chega o último dia no Egito. Esse último dia é determinante, porque a cada dia, a cada praga, melhor dizendo, um Deus é desafiado. Ora, você acredite no que você quiser acreditar, mas a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que existem deuses que na verdade não são deuses, mas são espíritos enganadores, que se aproveitam de ídolos feitos por homens, para através deles escravizar as pessoas, dominá-los, fazê-los sua propriedade, humilhá-los, derrotá-los. O mundo espiritual é real, creia você ou não. Aliás, Satanás, nosso adversário, não gosta de publicidade. Permanece, prefere assim, oculto, escondido. Para ele é melhor. O último dos deuses do Egito era a própria figura de Faraó, a quem Deus desafiaria naquela noite, através de Moisés. A última corrente de escravidão, a última força de resistência seria vencida, e naquele dia Deus diz: assim será a Páscoa. Páscoa, o que é isso? Em hebreu, Páscoa é Pessah ou passagem. Passagem. Deus diz a Moisés: esta noite passarei pelo Egito. Cada família dos hebreus deve fazer o seguinte: pegar um cordeiro de 1 ano, avaliar esse cordeiro, sendo ele perfeito, sacrificá-lo, colocar o seu sangue nas janelas e nas portas, porque onde eu ver a marca do sangue, lá eu não entro, e a morte não vem, o livramento acontece. Assim se faz a primeira Páscoa. Há algumas coisas a observar a respeito dessa Páscoa. A mais importante delas é que um cordeiro devia ser escolhido. Um cordeiro devia ser avaliado. Um cordeiro devia ser encontrado perfeito. E aqui habita a graça de Deus, porque Deus não diz assim: olha, a casa que tiver melhor pintada, a casa que tiver a porta mais bonita, a casa que tiver a família mais sorridente, a casa que tiver mais dinheiro. Deus não diz assim: ó, a casa em que as pessoas forem perfeitas, a casa em que o marido for perfeito, em que a mulher for perfeita, em que os filhos forem perfeitos. Ele disse: eu não vou olhar para a família, eu só exijo do cordeiro. Naquele dia, famílias não iam ser salvas por causa delas, famílias.
As famílias vão ser salvas por causa do Cordeiro. A exigência estava no Cordeiro. Sabe o que Moisés estava aprendendo? Que na primeira vez que ele tentou livrar os hebreus, eram as qualidades dele, eram as habilidades dele, era a força dele, e não deu certo, e não funcionou, e não foi bem, e não fluiu, porque era ele tentando fazer. E assim muitos de nós têm seguido o caminho do deserto frustrado, porque tentou na sua intelectualidade, não conseguiu, tentou buscar na própria espiritualidade, não desenvolveu, ignorou as coisas espirituais e disse: eu faço na força e na teimosia, quem sabe, do meu braço. Mas entra pelo caminho do deserto solitário, fracassado, sem forças, sem ânimo, e por lá fica por 40 anos, para voltar e descobrir que não era ele, que não era por ele, mas era por um cordeiro, apenas por um cordeiro, que não era exigido dele, que não era exigido da família, mas era exigido que o cordeiro atendesse aos requisitos. A Páscoa representa bem esses 3 tempos. Nosso feriado de Páscoa é mais ou menos assim: Sexta-feira Santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. A sexta-feira é o dia da morte do Senhor, dia do aparente fracasso, dia da aparente derrota. Quando se olhar para Jesus na cruz, parece aquela tentativa frustrada, parece que alguém tentou fazer algo e não conseguiu. Ele disse que salvaria, mas acabou morrendo. Ele disse que venceria, mas acabou derrotado. Quem sabe você não está nesse tempo da sua vida onde há aparentemente a derrota, onde há aparentemente há sofrimento e dor. Mas eu quero te dizer, esse dia passa. Como Moisés, que aparentemente foi derrotado no Egito, e vai para um tempo de 40 anos de silêncio. O segundo tempo da nossa Páscoa é o sábado. O sábado é o dia que nada acontece. O sábado é o dia em que coisa alguma ocorre. Esse é o sábado. O sábado é o dia que silêncio total. Você já teve na sua vida aquele dia de calmaria? Nada acontece, nenhuma palavra. Deus, se sim ou se não, me responde. Que aconteça o bem ou aconteça o mal, mas alguma coisa aconteça na minha vida, que eu não aguento mais esse silêncio perturbador. Quantos não são oprimidos por um tempo de deserto, de silêncio, onde nada acontece? Talvez você esteja no segundo dia, onde tudo é quieto, onde tudo é silêncio. Então vira-se o sábado, amanhece o domingo, e ainda muito de madrugada, como vimos no vídeo, as mulheres vão, levando consigo os perfumes e suas preocupações. O domingo amanhece como um dia de ansiedade, onde elas vão pensando, levando o seu perfume e dizendo: como vamos tirar aquela pedra? Como vamos abrir a sepultura? É como Moisés voltando do Sinai e dizendo: como eu vou livrar esse povo? Como eu vou salvar essa gente?
ansioso, preocupado. Quem vai falar? Eu não sei falar. Talvez você esteja nesse terceiro dia, o dia que você está indo tentar resolver, o dia que você está tentando fazer nas suas próprias forças, o dia que você está tentando fazer por você, ansioso, preocupado. Mas eu quero te dizer uma coisa, e se você puder me dar 5 minutos, eu faço uma oração e te libero. Escute, a sexta-feira era o dia da aparente derrota, porque a cruz parecia um lugar de derrota, mas foi na cruz que Jesus venceu. Na sua vida, talvez você esteja nessa fase em que você olha e diz: é aparente derrota, mas Ele está dizendo: por trás disso eu tenho uma grande vitória. Se o sábado parecia para aquelas mulheres o dia do silêncio, o dia do nada acontece, eu quero te lembrar, Efésios 4 diz que Ele desceu no sábado ao cativeiro, tomou cativo o cativeiro e subiu das profundezas da terra, trazendo dons aos homens. E quando elas iam com seus perfumes preocupadas, eu quero vos lembrar o que disse ainda uma hora atrás: Jesus já havia sido ungido. Quando elas iam preocupadas com a pedra já havia sido removida. Quando nós estamos ansiosos pela vida, o dia amanhece, o domingo chega e Ele nos surpreende. E por que a pedra foi removida? Simplesmente para que elas pudessem ver que no túmulo não havia mais morte, que o trabalho ele já havia feito, e quem salvava, quem resolvia, não éramos nós, mas o Cordeiro que morreu. O que a Páscoa tem a ver com a gente? Lá no Egito, um cordeiro morreu para que os escravos não fossem mais escravos. E talvez você diga: bispo, essa mensagem está ultrapassada, pois aqui neste país não há mais escravidão. Engano seu. Jesus disse em João 8,34: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. Mas ele também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, a Bíblia diz em João 1,29, João Batista, olhando para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo que morreu por mim e por você, para salvar toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus. Requer-se que o Cordeiro seja perfeito. A família, a casa, ela é de menor importância. Toda a obra, tudo é dele. Nós interpretamos mal, julgamos mal, olhamos a cruz como derrota e lá ele fez vitória.
Olhamos o sábado como um dia sem serviço, e naquele dia ele vencia o inferno. Olhamos o domingo como um dia fechado, mas a pedra já se abriu para dizer para mim e para você: Jesus vive. Jesus vive. Ele ressuscitou. Por que esse feriado? Para dizer para nós que na cruz ele venceu, no sábado ele derrotou o inferno, e no domingo ele nos deu a sua vida. Não se esqueça, Páscoa é o sacrifício do Cordeiro para a salvação de toda a humanidade. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus salve o seu lar. Que Deus visite a sua casa. Que Deus transforme a sua história. Que Deus liberte a sua mente. Que Ele habite em seu coração. Que o Espírito Santo te traga verdadeira liberdade. Levante as suas mãos e diga: por Cristo Jesus, eu sou livre. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa igreja. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.